Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. O tema da nossa aula de hoje é sobre a litosfera. A litosfera é a camada da Terra que compõe a sua superfície sólida. Ela é também conhecida como crosta terrestre. Trata-se da mais fina das camadas do planeta, sendo considerada uma espécie de casca do mundo. Possui uma profundidade que varia entre 5 e 100 quilômetros, correspondendo a 2,4% do raio de toda a esfera terrestre. O termo litosfera, ele surgiu da divisão da Terra em camadas que são segmentadas a partir do seu estado físico. Abaixo da litosfera, que é a crosta terrestre, encontra-se a astenosfera, que ela é caracterizada por apresentar temperaturas mais elevadas. À medida que vai caminhando para o centro da Terra, as temperaturas vão ficando mais altas. Isso propicia o processo de transformação física das rochas, tornando-as mais plásticas. Ao contrário dessa camada, a litosfera, ela apresenta temperaturas menos elevadas, por se encontrar mais distante do núcleo da Terra, o que permite a caracterização da sua rigidez e resistência. A litosfera, ela é basicamente composta por rochas e por minerais. Dessa forma, aquilo que denominamos por solo nada mais é do que a decomposição dessas rochas através do processo de sedimentação. Apesar de sua pequena profundidade, essa camada levou alguns bilhões de anos para se formar, de tal modo que ela continua em constante transformação, que se estabelece a partir de duas frentes. De um lado, existem aquelas transformações causadas por elementos externos que também são chamados de elementos exógenos, como a ação dos ventos, das águas, do sol e dos seres vivos, propiciando a ocorrência de fenômenos como sedimentação, erosão e intemperismo. De outro lado, existem aquelas transformações causadas por elementos internos, que também são chamadas de transformações endógenas, porque vêm do interior da Terra, como o tectonismo e as atividades vulcânicas. Compreender a dinâmica da litosfera, bem como suas características e composição, é de extrema importância, pois é sobre ela que as atividades humanas acontecem, né? A espessura da litosfera, ela pode variar entre cerca de 40 quilômetros até 280 quilômetros de profundidade. Ela termina no local onde os minerais na crosta terrestre começam a ficar mais viscosos e fluidos. A profundidade certa onde se dá a solidificação dos materiais depende de vários fatores: a composição química do local, as condições de temperatura e de pressão que vão atuar sobre esse material. A litosfera, ela é constituída por minerais e rochas, que são agregados sólidos naturais compostos de um ou mais minerais. As rochas, elas podem ser de três tipos. Podem ser metamórficas, sedimentares ou magmáticas e as rochas ígneas. As rochas ígneas ou magmáticas são aquelas que se originam a partir da solidificação do magma ou da lava, que sai do vulcão em erupção. Elas costumam apresentar uma maior resistência, são rochas mais duras, difíceis de quebrar, e subtipos geologicamente recentes e também de formações antigas. Rochas metamórficas são as rochas que surgem a partir de outros tipos de rochas previamente existentes, por isso são chamadas rochas-mãe. Sem que essas se decomponham durante o processo, que é o processo chamado de metamorfismo. Quando a rocha original é transportada para outro ponto da litosfera,
que apresenta temperatura e pressão diferentes do seu local de origem, ela modifica, ela altera as suas propriedades mineralógicas, né, os seus constituintes minerais, transformando-se em rochas metamórficas. Nesta ilustração, nós temos um exemplo de uma rocha metamórfica, que é o mármore. Muito utilizado, né, nas casas como revestimento de pias, né, de pisos. As rochas sedimentares são rochas que se originam a partir do acúmulo de sedimentos, que são partículas de rochas. Uma rocha pré-existente sofre com a ação dos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo, elas vão se desgastando, segmentando, né, quebrando em inúmeras partículas, daí esse processo é chamado de meteorização. Em seguida, esse material, né, que foi quebrado, que foi segmentado, que pode ser o pó, a argila, ele vai ser transportado pela água e pelos ventos para outras áreas, onde se acumulam. E a uma certa pressão, né, que eles sofrem, eles vão se unir e solidificar novamente no processo que é chamado de diagênese, formando novas rochas. Esse tipo de constituição rochosa, em certos casos, favorece a preservação de fósseis, né? Que todo mundo sabe que os fósseis são vestígios de outros seres vivos que ficaram, né, conservados no tempo. Normalmente, eles ficam entre rochas, né? Dessas rochas sedimentares. Além disso, nas chamadas bacias sedimentares, é possível a existência de petróleo, que é um recurso mineral muito importante para a sociedade contemporânea. Nessa imagem, nós temos o exemplo do calcário, né, que é uma rocha sedimentar. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso estudo, né, sobre a litosfera, aos tipos de rochas. Espero que vocês tenham aproveitado bastante.